levantar essa bandeira, né? Eu vi que o senhor era muito ativo politicamente, principalmente na parte da Baixada, né? Sim, sim. Na realidade, assim, né? A consciência política, ela vem talvez junto com a gravação do Sorriso de Banjo. Porque em 92, um amigo que tocava cavaquinho comigo, ele tinha umas rodas de samba lá, que a gente gostava de ir para tomar umas cervejinhas, fazer um batuque. O André saiu candidato a vereador, né? E aí ele chamou a nossa turma. Aí, pô, não quer me ajudar não na minha candidatura e tal, na minha campanha? E aí eu sempre, como fui uma pessoa muito dinâmica, né, e tal, eu falei, pô, mas o que eu vou ganhar com isso? Errado não tá. Aí eu vou ganhar como? Eu falei, não, ganhar em te eleger, pô. Aí tu vai, se elege, aí depois tu vira as costas pra gente, vira vereador e tal. Aí ele falou assim, não, cara, pô, sei lá, eu queria montar uma equipe de trabalho e tal. Aí eu me interessei, falei, jura? Porque eu já tinha essa preocupação, né, da minha cidade, Duque de Caxias, e assim, da gente ter uma política que sempre foi meio estranha, né? Assim, aos meus olhos. E aí eu falei, eu queria conhecer como isso funciona por dentro. E aí eu fiz parte da coordenação de campanha do André com a seguinte condição. Eu falei, ó, se tu for eleito, eu não quero dinheiro, não quero pagamento, não quero nada, mas se tu for eleito, eu quero ser um dos seus assessores. Bacana. Aí eu falei, por quê? Eu falei, porque a gente vai pensar em projetos de lei, para melhorar o nosso bairro e tal. Aí eu vou estar dentro, então beleza. E foi uma experiência, assim, nossa, eu muito verde, muito jovem, eu falo para os caras, vamos falar sobre essas indignidades, sobre passagem muito cara, não sei o quê, cara. Aí o pai dele chama a gente lá, pelo amor de Deus, isso não pode falar, né? Eu falei, mas como não pode? Não sou verdade. Eu falei, mas não é qualquer verdade que pode ser dita. Eu falei, nossa. E aí eu falei, bom, então política não é a minha praia. Eu não quero saber de política, porque, pô, já que eu não posso falar as coisas que são sérias, né? Eu vou ser artista. Vou pensar em uma maneira de me comunicar com as pessoas que eu não entre em conflito com os poderes. E aí foi isso, mas eu falei, eu queria ser artista de brincadeira, porque a Jovelina tinha gravado uma música minha e ela estourou no Brasil todo, mas eu não tinha, sinceramente, noção dessa explosão, sabe, do que era o Bira, que na realidade eu só fui ter compreensão disso quando eu estreio artisticamente em 98 e quando eu passo a sair daqui do Rio de Janeiro para fazer show em outros estados. O primeiro estado que eu fui, na realidade, foi São Paulo. Legal. Eu chego lá em 2001, eu Rio Tour, né? Fiquei até 2000. Em 2002 eu fui para São Paulo pela primeira vez com passagem de avião paga, hospedagem e tal. E aí eu cheguei num lugar lá no Világio, quando eu cantei a minha música, O Sorriso de Banjo, que já tinha gravado lá em 92, todo mundo cantou, né? E aí foi que eu tive noção dessa expansão do sucesso de uma música. E aí todo mundo passou a me conhecer por ser compositor, embora a parceria minha com o Fidelis e tal. Mas todo mundo passou a me conhecer como compositor do Sorriso de Banjo. Isso foi muito importante, porque aí eu me vi assim, o valor da nossa criação, sabe, da nossa arte, da nossa música. E da projeção, né? E o que isso causava nas outras pessoas. Mais do que a projeção, era o que causava nas pessoas. Porque foi a primeira vez que eu vi, assim, como artista, alguém prestar atenção em mim, sabe, por causa da canção. E aí todo mundo queria saber. O Világio era um lugar mágico. E devo dizer, assim, que não foi só isso, né, a consciência do poder da música, mas do cachê também, porque o Világio Café era um lugar, um Bexiga lá em São Paulo, que ele tinha 86 lugares, se não me engano, 86, e foi o melhor cachê que eu já tive na minha vida, porque uma cadeira custava R$190. Caramba! E todo o cover artístico era do artista. Aí lá se apresentaram Dona Ivone Lara, Bete Carvalho, sabe, a nata de um processo legal, de um processo que é uma época que a gente estava vivendo muito bravo, porque a década de 90 toda foi meio que com o surgimento, né, da galera do pagode, dos meninos, que eu sempre tratei isso com muito respeito, porque foi uma época muito legal
de renovação, porque eu estudo a renovação da música e do samba. E eu achei muito legal, só que aí vem a indústria de novo, aquela discussão que eu sempre venho, né? A indústria cria todo um novo gênero, né? E ela tenta apagar o que já existia há muito tempo. E aí eu vi amigos meus como Moreira, Luiz Carlos da Vila, todo mundo sofrer muito, porque a indústria ela acaba apostando nos grupos de raça negra, então, naquela nova geração. Veio aquele boom dos anos 90, né? E deu que meio que uma alijada, né, na galera do samba mais tradicional. Isso causou conflito, inclusive, até em alguns compositores. E eu tentei sempre amenizar isso, falei, cara, mas não é culpa de ninguém. Sim. A arte dos caras estão aí porque tem muito valor e tal. Bom, eis que a partir de 2001, 2002, começa uma abertura. E o Village Café foi o ponto que começou a levar esses sambistas para voltar a evidenciar, né? Com um cachê que era um pouco digno, tal, mais digno. Então, a galera que estava muito escondida, né, que eram todos mais velhos, foi trazida de novo para a cena. E aí eu acabo entrando nessa, né, como uma das referências da nova geração do samba daqui do Rio de Janeiro. Dá uma palhinha desse sucesso aí pra gente, que o amigo Júlio gosta de palhinha beça. Sorriso de Banjo, a Jovina gravou lindamente, assim, né? Quando ouço um banjo bem tocado, fico todo arrepiado e nem sei o que me dá. Ao chegar o tom em meu ouvido, eu me vejo comovido, com vontade de cantar. Lauê, laiá, de cantar, lauê, laiá, cantar a noite inteira, beber de brincadeira, arranjar que Sara namorada, pra na fria madrugada me aquecer.